Índice que mede a variação de preços no Brasil no intervalo de um mês registra alta de 1,7% em janeiro. O nível de atividade da economia brasileira também registrou crescimento, mas foi em novembro passado. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. Câmara dos Representantes dos Estados Unidos envia o processo de impeachment contra o presidente Trump ao Senado. O presidente do Chile quer que empresas passem a contribuir com a previdência dos colaboradores. O país vive uma onda de protestos sociais desde outubro. Direto do Vaticano, Silvana José traz as informações do Papa Francisco. E nesta edição também vamos falar sobre os 10 mandamentos da Igreja Católica. Eles devem ser entendidos como um caminho de vida livre da escravidão do pecado. O JBN de hoje está no ar. Olá, uma ótima noite para você. Hoje é quinta-feira, dia 16 de janeiro de 2020. Muito obrigado a você que nos acompanha de norte a sul do país. O Índice Geral de Preços 10, que mede a variação de preços entre os dias 11 do mês anterior e o dia 10 do mês seguinte, registrou alta de 1,7% agora em janeiro, valor inferior aí ao registrado em dezembro, que foi de 1,69%. O índice é, no entanto, superior ao de janeiro de 2019, quando registrou 0,26%. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, o IGP-10 acumula 7,81% em 12 meses. Entre os subíndices que compõem o índice, a maior alta foi registrada no índice de preços ao produtor amplo, que mede o atacado e teve inflação de 1,38% em janeiro. Apesar de ter registrado a maior taxa do IGP-10 em janeiro, o índice de preços ao produtor amplo teve queda em relação a dezembro do ano passado, já que naquele mês a inflação tinha ficado em 2,26%. O índice de preços ao consumidor, que mede o varejo, também teve uma taxa de inflação menor em janeiro, de 0,51%, quando comparado a fevereiro, que foi de 0,75%. De acordo com a FGV, a inflação do Índice Nacional de Custo da Construção subiu de 0,6% em dezembro para 0,24% agora em janeiro. E o nível de atividade da economia brasileira registrou crescimento em novembro passado. É o que indicam os resultados de outubro do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, que foram divulgados hoje aí pelo banco. O indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos aqui no país e serve para medir a evolução da economia. O IBC-BR apresentou uma expansão de 0,18% em novembro, na comparação com o mês anterior. O resultado foi calculado após um ajuste sazonal, uma espécie de compensação para comparar períodos diferentes. Na comparação com novembro do ano passado, o índice apresentou um crescimento de 1,10%. Os números do Banco Central mostram que o novembro foi o quarto mês seguido de crescimento da atividade econômica, com uma leve aceleração na comparação com outubro, quando foi registrado um aumento de 0,9%, segundo dados revisados no mês passado. O Banco Central havia apontado uma alta de 0,17% naquele mês. De acordo com o Banco Central, na parcial do ano foi registrada uma alta de 0,95% e em 12 meses até novembro, um crescimento de 0,90% do IBC-BR. Esses valores foram calculados sem ajuste sazonal, já que consideram períodos iguais. O indicador foi criado para tentar antecipar o resultado do PIB, que é divulgado pelo IBGE. Os resultados do IBC-BR, porém, nem sempre mostram a proximidade com os dados oficiais do PIB. É que o cálculo dos dois tem diferenças. O índice do Banco Central incorpora estimativas para a agropecuária, a indústria e o setor de serviços, além dos impostos. Já os dados oficiais do PIB são divulgados apenas trimestralmente e a próxima divulgação, referente ao quarto trimestre de 2019, está prevista para o início de março. O IBC-BR ajuda o Banco Central na definição dos juros básicos da economia. Com o menor crescimento da economia, por exemplo, teoricamente, haveria menos pressão inflacionária.
Olha, o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Paulo Webel, afirmou hoje que a área econômica deve apresentar agora, em fevereiro, a primeira fase da proposta de reforma administrativa que alterará regras para os servidores públicos. Segundo ele, vai ser enviado e implementado em fases. A expectativa é que esteja tudo aprovado até o fim de 2022, mas que tudo depende do Congresso Nacional, entretanto. O secretário Webel não deu mais detalhes sobre o assunto, explicando que a proposta será apresentada em fevereiro, mas afirmou que a proposta do governo não vai mudar a estabilidade e os salários dos atuais servidores públicos. Gleison Rubim, secretário adjunto de Desburocratização, disse que a proposta será composta pela PEC, que tratará de mudanças constitucionais a ser apresentadas em um primeiro momento, seguida de projetos de lei e projetos de lei complementares. O secretário declarou que a reforma é mais do que a PEC, a proposta de emenda constitucional. Ela é faseada. Ele disse que não pode apresentar um projeto de lei sem que a PEC esteja aprovada pelo Congresso. Ele também comentou que não vai impor um prazo ao Congresso e que isso depende da velocidade em que for avaliado. No ano passado, o secretário Webel disse que o governo avalia flexibilizar as regras de contratação de novos servidores públicos. Segundo ele, está em estudo, por exemplo, a contratação de seletistas e de funcionários temporários via concurso, proposta a ser apresentada na reforma administrativa. Ele afirmou em 2019 também que a reforma deverá trazer um salário mais baixo para novos servidores e que a progressão de carreira será maior, com mais níveis para atingir o teto da função, e que o número de carreiras do serviço público será reduzido de mais de 300 para cerca de 20 ou 30. Olha, de acordo com um levantamento recente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o número de empregados domésticos com carteira assinada caiu em 2018. E entre os motivos para a queda está a migração da relação mensal para a relação diária de trabalho. Há 2 décadas trabalhando como empregada doméstica, a Cristina resolveu, nos últimos anos, deixar de ser mensalista para ser diarista. Para ela, a dificuldade nas relações trabalhistas com os patrões foi o motivo da troca. Agora, ela assume integralmente a despesa com o próprio INSS. Faço seguro e pago a previdência, né? Se acontecer algum acidente ou, no caso, como eu faço tratamento, precisar do INSS, eu tenho essa garantia. Mensalista tem aquela obrigação todo dia, né? E você recebe por mês aquela quantia e, às vezes, o patrão, ele não quer pagar a mais que você trabalha, né? E diarista não, você tem aquele horário para entrar, tem um horário para sair, recebe, vai embora, é só na outra semana, né? Para mim foi muito melhor a qualidade de vida. A migração da relação mensal para a diária de trabalho também se reflete na queda da formalização dessas trabalhadoras. Após décadas de crescimento lento, mas contínuo no percentual de empregadas domésticas com carteira assinada, em 2018 o Brasil registrou pela primeira vez uma queda nessa formalização por parte dos patrões. De acordo com essa pesquisadora, o resultado é consequência da crise econômica vivida pelo país. A legislação coloca que para a trabalhadora ter o direito, que o empregador tem a obrigação de assinar sua carteira, ela tem que trabalhar 3 vezes ou mais na semana naquela mesma residência. Uma diarista trabalha, a gente classificou como diarista daquelas que trabalham menos do que 3 vezes na semana, né? Então, quando há essa migração de mensalista para diarista como uma estratégia de redução dos custos do empregador, certamente a assinatura da carteira despenca, né? Você não tem mais essa obrigatoriedade de assinar a carteira. Então, há um movimento também relacionado a esse processo de migração de mensalista para diarista no momento de crise. Nós vamos fazer agora um intervalo e já veja que o presidente do Chile quer que empresas passem a contribuir para a previdência dos colaboradores, o que não acontece hoje por lá, viu? Nós já voltamos. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar, e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor.
Muito bem, estamos de volta com o JBN desta quinta-feira. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Olha, o presidente do Chile, Sebastián Piñera, anunciou que a contribuição previdenciária por trabalhador vai aumentar dos atuais 10% para 16% e que os recursos virão de um aporte inédito dos empregadores. A medida foi tomada em meio aos protestos que abalam o país desde outubro do ano passado. Em um pronunciamento, Piñera disse que enviará ao Congresso ainda esta semana um projeto de lei com um aumento gradual na contribuição da Previdência com a participação do empregador e a criação de um novo fundo que será financiado por empregadores e terá um aporte inicial do governo. Segundo o presidente, a mudança beneficiará principalmente as mulheres, a classe média e os adultos maiores com dependência severa. A medida busca melhorar as aposentadorias dos chilenos que, em média, recebem entre 30% e 40% do seu último salário na ativa, algo em torno de $400, o que fica abaixo do salário mínimo. Piñera esclareceu que, com a reforma, os atuais aposentados que recebem o valor mínimo terão um aumento no valor do benefício. No caso das mulheres, será de $91, que serão pagos a 350 mil aposentadas. Entre os homens, o aumento será de $73, atingindo cerca de 500 mil chilenos. A contribuição de 6% das empresas será dividida. 3% irá para a contribuição individual do trabalhador, o que possibilitará o aumento dos benefícios. Os outros 3% serão destinados a um novo fundo, que será criado pelo governo. De acordo com a imprensa do país, a reforma representa uma mudança estrutural e cria um sistema previdenciário baseado em 3 pilares: a poupança individual, financiada então pelos trabalhadores e empregadores, o pilar solidário, financiado pelo Estado, e, por último, um pilar coletivo e solidário, financiado por empregadores, com aporte inicial do governo. A proposta surge após quase 3 meses de grave crise social e política no país. No início de dezembro, em plena crise, o Congresso aprovou um projeto de lei proposto por Piñera para aumentar gradualmente as aposentadorias mínimas em 50%. Atualmente, os trabalhadores chilenos fazem a própria poupança em uma conta individual, em vez de o recurso ser destinado a um fundo coletivo. Eles são obrigados a depositar, no mínimo, 10% do salário por 20 anos para se aposentar. Portanto, o governo e os empregadores não fazem contribuições nos dias de hoje. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, nesta quarta-feira, enviou processo de impeachment contra o presidente Donald Trump ao Senado. O presidente é acusado de abuso de poder ao pedir investigação ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, contra o seu adversário Joe Biden, além de obstrução do Congresso, ao impedir, então, que pessoas ligadas ao seu governo fossem depor e recusar a entrega de documentos ao inquérito. Após a assinatura de Nancy Pelosi, presidente da Câmara, as acusações foram levadas ao Senado. Lá, o líder da maioria, o senador Mitch McConnell, afirmou que a casa está pronta para receber os deputados designados como promotores. Durante um breve discurso antes da assinatura das acusações contra Trump, Pelosi afirmou ser muito triste e muito trágico para os Estados Unidos que as ações tomadas pelo presidente para comprometer a segurança nacional tenham levado os deputados a entrar com o processo de impeachment. Com o recebimento no Senado, inicia-se, então, a fase preparatória do julgamento decisivo, em que os senadores atuarão como um júri e um grupo de 7 deputados como promotores. A equipe de deputados que atuará como promotores será liderada pelo presidente do Comitê da Inteligência da Câmara, Adam Schiff, que é um dos principais opositores de Trump. A comissão de deputados promotores é formada pelos seguintes parlamentares: Adam Schiff, presidente do Comitê de Inteligência, Jerry Nadler, presidente do Comitê Judiciário, Hakeem Jeffries, Jason Crow, Val Demings, Zoe Lofgren e Silvia Garcia. Pelosi e os demais democratas querem que novas testemunhas sejam ouvidas na tramitação do processo de impeachment no Senado, especialmente Joe Bolton, que foi o assessor de segurança de Trump.
O Senado, no entanto, é dominado pelo Partido Republicano, o mesmo de Trump, e o líder Mitch McConnell já deu declarações em que afirmou que está alinhado com o governo. Novos documentos, revelados pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, favorecem os democratas. São mensagens, cartas e notas de Levi Parnas, um parceiro de Rudolph Giuliani, o advogado pessoal de Trump. Olha, a China e os Estados Unidos assinaram ontem na Casa Branca um acordo inicial para superar as disputas comerciais entre os dois países. Isso aconteceu após meses de uma crise que abalou aí a economia mundial. Durante a assinatura, Donald Trump frisou os esforços para reparar erros do passado. Já o presidente chinês disse esperar que os Estados Unidos tratem com respeito as empresas da China. Trump disse ainda que começará a trabalhar na segunda fase deste acordo assim que a poeira assentar e disse esperar que não haja uma terceira fase. Este é um fantástico acordo para os Estados Unidos, disse o presidente. Trump procurou um tom conciliador durante a cerimônia na Casa Branca, dizendo que entende a posição de negociação dura por parte da China e mostrou estar receptivo para que todas as divergências que ainda existem sejam superadas, sem culpar diretamente a parte chinesa pelas dificuldades nas rodadas de conversas diplomáticas. Já o presidente da China, Xi Jinping, defendeu em uma carta lida pelo seu vice que a assinatura deste acordo inicial demonstra que as duas potências conseguem resolver as suas diferenças, além de encontrar soluções com base no diálogo. Segundo o acordo assinado entre os dois países, a China se compromete a importar um total de 200 bilhões de dólares em bens oriundos dos Estados Unidos, incluindo produtos agrícolas, para reduzir o déficit comercial entre os dois países. Ao mesmo tempo, a China também se compromete a não manipular o valor da moeda e a proteger a propriedade intelectual das empresas norte-americanas em troca de uma suspensão parcial das taxas alfandegárias impostas por Washington sobre os bens importados da China. No entanto, o acordo não anula a maior parte das taxas punitivas impostas pelos Estados Unidos sobre os 360 bilhões de dólares em produtos importados da China e exclui reformas profundas no sistema econômico chinês, incluindo a atribuição de subsídios às empresas domésticas, enquanto as protege da competição externa. Os Estados Unidos vão, assim, manter as taxas alfandegárias adicionais de 25% sobre 250 bilhões de dólares de bens importados da China e de 7,5% sobre mais 120 bilhões de dólares. Muito bem, de volta ao Brasil, chegou a hora de vermos como ficarão as temperaturas, aí o tempo, nas capitais do país nesta sexta-feira. A gente começa hoje aqui a nossa rodada de previsão pelo Centro-Oeste, onde o tempo deve ser totalmente encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva na maioria das capitais. Goiânia, com máxima de 31 e 24 de mínima, é uma delas. Cuiabá também, com máxima de 35 e mínima de 27. Campo Grande, 31 de máxima e 25 de mínima. E Brasília, a capital federal, não deve ter chuva e máxima está prevista aí em 29 e a mínima em 23 graus. No Nordeste, nós temos aí um mix, mas um sol bastante tímido aparecendo, Em Maceió, Salvador e também em Aracaju. Em Aracaju, a máxima será de 32 e a mínima de 25. Maceió, 28 de máxima e 27 de mínima nesta sexta-feira. Salvador, 30 de máxima e 25 de mínima. Com possibilidade de chuva, nós temos aqui na região São Luís e Teresina. São Luís terá 29 de máxima e mínima de 24. Teresina, 29 de máxima também e 25 daí de mínima. Agora, com o tempo encoberto somente, sem a possibilidade de chuva, pelo menos por enquanto, temos Fortaleza, Recife e João Pessoa, além de Natal. Fortaleza, máxima de 30 e mínima de 27. João Pessoa, 30 de máxima, mínima de 26. O Recife terá também a mesma condição, máxima de 30 e mínima de 26, assim como Natal, com as mesmas temperaturas de máxima e de mínima. Passamos para o norte, onde a previsão está completamente de tempo fechado, com possibilidade de chuva também em Rio Branco, Macapá, Manaus, Porto Velho. Rio Branco terá máxima de 30 graus e mínima de 25 nesta sexta, portanto.
Macapá 27 de máxima e 25 de mínima, Manaus 30, 26 e Porto Velho também, máxima de 30 e mínima de 26 graus. Com o tempo encoberto apenas nublado, Belém terá máxima de 33 graus e mínima de 24, Boa Vista 32 de máxima e 21 de mínima e Palmas 30 de máxima e 25 de mínima. O sul do país, que até hoje estava com o tempo bastante encoberto, aqui na nossa previsão, começa a ter o sol aí reaparecendo, né? Porto Alegre, por exemplo, aqui, ó, terá o sol bastante aberto, 27 de máxima e mínima de 13 amanhã. Florianópolis, com o sol um pouquinho tímido aí, 22 de máxima e mínima de 20 graus. E Curitiba segue aí com o tempo nublado, com máxima de 18 e mínima de 13 graus. Um friozinho, portanto, na capital paranaense. No sudeste, que tem alerta laranjado, a gente já vai falar, a previsão é de tempo fechado também. Vitória, São Paulo e Rio de Janeiro devem ter apenas aí o tempo nublado, sem a possibilidade de chuva. Máxima de 31 em Vitória e mínima de 26. São Paulo, 23 de máxima e mínima de 17. E Rio de Janeiro, 29 de máxima e mínima de 22. Belo Horizonte, que deve ter chuva, deverá ter aí a mesma temperatura do Rio. Máxima de 29 e mínima de 22 graus. Aí o alerta que a gente tem para a região é o seguinte, pessoal, de chuva intensa. Chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou entre 50 e 100 milímetros por dia. Ventos intensos aí entre 60 e 100 quilômetros por hora. Há o risco de energia elétrica e também de alagamentos. Aí, para ter mais informações, junto à Defesa Civil, você pode ligar no 199 e no Corpo de Bombeiros no número 193. Tá certo? Essa a previsão do tempo, as condições aí das capitais para esta sexta-feira. Nós vamos agora para mais um intervalo e já a gente volta para falar do Janeiro Branco. Você já ouviu falar nesta campanha de saúde? Se não, a gente explica em instantes, é rápido. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Muito bem, estamos de volta e agora para ficarmos muito bem informados sobre as notícias do Papa e do Vaticano com o nosso correspondente em Roma, Silvanei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. O Papa Francisco encerrou no dia de ontem, quarta-feira, o ciclo de catequese sobre o livro dos Atos dos Apóstolos, na audiência geral com a última etapa missionária de São Paulo, ou seja, Roma. A audiência, como sabemos, nesse período do inverno europeu, está sendo realizada na Sala Paulo VI e teve como tema a prisão de Paulo em Roma e a fecundidade do anúncio. A viagem de Paulo, que foi a mesma do Evangelho, é a prova de que as rotas dos homens, se vividas na fé, podem se tornar um espaço de trânsito para a salvação de Deus, através da palavra de fé, que é um fermento ativo na história, capaz de transformar situações e abrir caminhos sempre novos. Francisco recordou que, com a chegada de Paulo ao coração do Império, conclui-se a narração dos Atos dos Apóstolos, que não termina com o martírio de Paulo, mas com a abundante semeadura da palavra. O final da história de Lucas, centrada na viagem do Evangelho no mundo, contém e resume todo o dinamismo da palavra de Deus, palavra irrefreável, que deseja correr para comunicar a salvação a todos. Em Roma, Paulo encontra, antes de tudo, seus irmãos em Cristo, que o recebem e lhe dão coragem. Esta hospitalidade calorosa mostra quão aguardada e desejada era a sua chegada. Apesar de sua condição de prisioneiro, Paulo vivia uma espécie de prisão domiciliar, o apóstolo encontra os notáveis judeus para explicar por que ele foi obrigado a apelar para César e conversar com eles sobre o reino de Deus. Ele tenta convencê-los sobre Jesus, partindo das Escrituras e mostrando a continuidade entre a novidade de Cristo e a esperança de Israel. Paulo se reconhece profundamente judeu e vê no Evangelho que prega, ou seja, no anúncio de Cristo que morreu e ressuscitou,
o cumprimento das promessas feitas ao povo escolhido. Depois desse primeiro encontro informal, que levou ao encontro com judeus bem dispostos, segue-se um encontro mais oficial, durante o qual, um dia inteiro, Paulo anuncia o reino de Deus e tenta abrir seus interlocutores à fé em Jesus, a partir da lei de Moisés e dos profetas. Como nem todos estão convencidos, ele denuncia o endurecimento do coração do povo de Deus, causa de sua condenação, e celebra com paixão a salvação das nações que se mostram sensíveis a Deus e são capazes de ouvir a palavra do Evangelho da vida. Segundo Francisco, neste ponto da narração, Lucas conclui sua obra mostrando-nos não a morte de Paulo, mas o dinamismo de sua pregação, de uma palavra que não está acorrentada. Paulo não tem liberdade para se mover, mas é livre de falar porque a palavra não está acorrentada, mas é uma palavra pronta para ser semeada pelo apóstolo. Paulo faz isto com toda a coragem e sem obstáculos, numa casa onde acolhe aqueles que desejam receber o anúncio do reino de Deus e conhecer Cristo. Esta casa, aberta a todos os corações em busca de uma imagem da igreja que, embora perseguida, incompreendida e acorrentada, nunca se cansa de acolher todos os homens e mulheres com o coração maternal para lhes anunciar o amor do Pai que se tornou visível em Jesus Cristo. O Papa concluiu sua catequese desejando que, no final desse itinerário, seguindo a corrida do Evangelho no mundo, o Espírito anime em cada um de nós o chamado para sermos evangelizadores, corajosos e alegres. O Papa Francisco nomeou ontem Francesca Di Giovanni, oficial da Secretaria de Estado, como nova subsecretária da Seção para as Relações com os Estados, responsabilizando-a pelo setor multilateral. Francesca trabalha há quase 27 anos na Secretaria de Estado e nasceu em Palermo e é formada em Direito. Ainda sobre a notícia do livro que seria coautor o Papa Emérito Bento XVI, junto com o cardeal Sará, sobre o celibato. Dom Georg Ganswein, prefeito da Casa Pontifícia e secretário particular do Papa Emérito, emitiu uma declaração referente a esse livro sobre o celibato, publicado na França. Posso confirmar que, por indicação do Papa Emérito, pedi ao cardeal Robert Sará para contatar os editores do livro, pedindo-lhes que retirem o nome de Bento XVI como coautor do livro e também que retirem a sua assinatura da introdução e das conclusões. O Papa Emérito, de fato, sabia que o cardeal estava preparando um livro, acrescentou ainda Ganswein, e tinha enviado um pequeno texto seu sobre o sacerdócio, autorizando-o a usá-lo como o desejasse. Mas ele não tinha aprovado nenhum projeto para um livro assinado conjuntamente, nem tinha visto e autorizado a capa. Foi um mal-entendido, sem questionar a boa-fé do cardeal Sará. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Nós agradecemos mais uma participação do Silvonei e o assunto agora são os 10 mandamentos da Igreja Católica. Segundo o Catecismo, eles devem ser entendidos como um caminho de vida, livre da escravidão do pecado. E a gente vai saber mais sobre a importância dos mandamentos na entrevista preparada pelo Pedro Henrique Rabelo. Roda pra gente. Olá, meu irmão, minha irmã, acompanhando a nossa programação da TV Pai Eterno. Hoje, mais uma vez, neste local tão importante, que é a Igreja Matriz de Trindade, berço da devoção ao Pai Eterno. E para falar de um assunto que faz parte do nosso dia a dia como cristãos. Você já parou para pensar hoje, durante a semana, nesses últimos dias, sobre os 10 mandamentos, sobre a importância dos mandamentos? É sobre isso que nós vamos falar e eu chamo a sua atenção, peço o seu carinho, porque o Padre Nildo Barbosa é o nosso convidado para poder falar sobre esse assunto importante para todos nós católicos. Padre, tudo bem? Bom tê-lo aqui na TV Pai Eterno. Qual a importância dos 10 mandamentos? Igualmente, a alegria e a satisfação também é de minha parte.
estar aqui na TV Pai Eterno. Quando nós falamos dos 10 mandamentos, nós somos convidados a voltar na Sagrada Escritura e percebermos que o decálogo, como nós conhecemos, ou os 10 mandamentos, ele faz parte de um conjunto de leis, de normas, fixados em um tempo e também numa história, para a vivência de uma ética e principalmente a adoração a Deus. Aproveitando essa deixa do Padre Nildo, vamos colocar na tela agora todos os 10 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas de guarda. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. 10º e último mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Então, Padre, nós acompanhamos agora, aqui na tela, os 10 mandamentos. E aí eu te faço uma pergunta. Existe um mandamento mais importante do que o outro para a igreja? Não é que existe um mais importante ou um outro menos. Se nós olharmos no decálogo, o que é o essencial? É amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a partir do amor a Deus sobre todas as coisas, não tem como ferir os que vêm pela frente. Por quê? Como eu já havia dito, é uma questão de ética e também uma questão de fé. Amar a Deus sobre todas as coisas. E de que forma que nós amamos a Deus sobre todas as coisas? Na pessoa de nossos irmãos e irmãs, aquilo que Jesus sempre disse, e ele deu testemunho do Pai. Então, eu não posso dizer que amo a Deus e odeio o meu irmão. Eu não posso louvá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo com os meus lábios e minha língua ferir alguém, como levantar um falso testemunho, como desabonar a conduta de alguém, como levantar falso testemunho, né? E também usar da língua para levantar o nome de Deus em vão, como se fosse fazendo uma chacota com o nome de Deus. Padre, a igreja ela faz o seu trabalho diário, né, de lembrança aos devotos da importância de seguir a palavra de Deus. Esses 10 mandamentos, dentro das famílias, através dos pais para os filhos, é a lógica da natureza, eles devem ser trabalhados também como catequese diária para fortalecer essa importância? Com certeza. A família ela é a base, ela é o alicerce. Um dos documentos da igreja vai dizer que a família é a igreja doméstica. E a vivência e a atualização dos mandamentos na família, ele é essencial. Aonde, inclusive, nós contemplamos no decálogo honrar pai e mãe. É um dos mandamentos que tem uma relevância cultural e histórica na cultura do povo de Israel, aonde honrar pai e mãe era praticamente uma obediência cega no que tange a fala dos pais aos filhos, a questão de aconselhamento e de tudo. Mas também uma implicação ética no sentido dos filhos cuidarem dos pais na velhice. Então, este mandamento ele é super atual, onde o pai e a mãe exorta, corrige, aconselha os seus filhos e a vivência dele é no dia a dia mesmo.
Padre, já encerrando e pedindo as suas considerações finais em relação a esse assunto, os 10 mandamentos da Igreja Católica, queria que o senhor deixasse uma mensagem para todos que acompanham a nossa programação e por estarmos também no primeiro mês do ano, seria de bom grado cada família pegar ali todos reunidos e passarem, né, refletirem sobre os 10 mandamentos, já que o ano é novo, a vida também pode ser nova e um ano aí vivenciando mais um pouco a palavra de Deus. É uma boa dica, né, Padre? Suas considerações finais. Bem, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós precisamos compreender que é a vivência do amor. Então, no início, né, deste ano, todos nós somos convidados a retomar pontos essenciais da nossa fé. Os mandamentos é um deles. Claro que a vivência em família deles vai contribuir para uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária. Então, que todos nós tenhamos a coragem e um tempinho de revisitar os mandamentos para que este ano que se inicia, nós possamos vivenciá-los de acordo com a graça de Deus. É isso aí. Espero que esse assunto tenha melhorado, tenha contribuído com o seu dia. Padre, obrigado por essa participação. Para a gente encerrar, deixa uma bênção especial para todos que estão assistindo. Valeu, obrigado. O agradecimento é mútuo pela presença nessa TV dedicada ao Pai Eterno. Que nós tenhamos um santo ano de 2020 sobre as graças do Pai, pela intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Então, a você e seus familiares, a bênção que provém do amor e da misericórdia do Divino Pai Eterno. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Bela entrevista aí sobre os 10 mandamentos da Igreja Católica. E olha, uma última informação. O pagamento do abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, do calendário 2019-2020 para os trabalhadores nascidos no mês de janeiro e fevereiro começou hoje, viu? E de acordo com a Caixa, os valores variam de R$ 87 a R$ 1.039, conforme a quantidade de dias trabalhados durante o ano base 2018. Os titulares com conta individual na Caixa e com cadastro atualizado receberam um crédito automático antecipado na última terça-feira. Segundo a instituição, são mais de 3,6 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro, totalizando, portanto, 2,6 bilhões de reais em recursos injetados na economia nacional. Os servidores públicos cadastrados no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, com o dígito final de inscrição 5 e 6, recebem também a partir de hoje, viu? O pagamento é feito pelo Banco do Brasil. No caso do PIS, os pagamentos são escalonados conforme o mês de nascimento do trabalhador e tiveram início em julho de 2019 com os nascidos naquele mês. O prazo final para o saque do abono salarial do calendário de pagamentos 2019-2020 é 30 de junho deste ano. Muito bem, essas foram as informações de hoje do JBN. Muito obrigado a você que nos acompanhou em todo o país. Você fica agora com o programa Na Verdade. E a gente volta a se encontrar amanhã, às 8 da noite. Eu, claro, espero você. Até lá.